Na semana passada, domingo passado, nós falamos sobre somente as Escrituras, de uma forma bem resumida, e eu citei que seria 5 pontos, chamados 5 solas, que é sola Escritura, quer dizer, somente as Escrituras, sola fide, somente a fé, sola gratia, somente a graça, solus Cristo, somente Cristo, e soli Deo glória, glória somente a Deus. E hoje nós vamos falar um pouco sobre sola gratia, quer dizer, somente a graça. Eu queria que os irmãos prestassem bastante atenção, porque é de suma importância aprender sobre a graça, porque não compreendendo esse tema, abre-se um leque para vários erros, várias coisas estranhas que, infelizmente, a gente sabe que acontece em muitos lugares. Pessoas confusas. A graça significa favor não merecido. O que é graça? Favor não merecido. A graça não tem nada a ver com a gente, não tem nada a ver com o que a gente fez. A graça tem a ver com o que Deus fez. Ou seja, eu e você não merecemos o céu, e Deus nos deu o céu. Eu e você merecíamos o inferno, e Ele não nos deu o inferno. Olha para você ver como que funciona. Deus teve misericórdia de nós, porque os nossos pecados, os nossos atos, nos levaria ao inferno. E Ele não nos lançou no inferno, então Ele teve misericórdia de nós. Ou seja, Ele não nos deu aquilo que nós merecíamos. O que nós merecíamos de fato? A condenação. Deus não nos condenou. E o que nós não merecíamos de jeito nenhum? A salvação. E foi isso que Ele nos deu. Isso é a graça. E eu queria, irmãos, abrir a Bíblia agora na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, é onde tem o texto que nós vamos estar trabalhando. Efésios, capítulo 2, no versículo de número 1. Vai aparecer aqui também no telão aqui, se você quiser acompanhar por aqui também, você pode. Efésios, capítulo 2, e versículo de número 1. Começa assim, irmãos, versículo 1. Paulo falando: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos ao Senhor em oração mais uma vez. Ó Senhor, mais uma vez a Tua palavra está sendo lida e nós pedimos agora a direção do Espírito, abrindo o nosso entendimento, nos dando graça, sabedoria para absorver o Seu ensino, Pai. Que a Tua palavra ela é viva e ela é eficaz e ela é digna de toda aceitação. E eu oro para que o Senhor, através da Tua palavra, o Senhor nos traz instrução, correção, Pai, quebrantamento, encorajamento, e que nós possamos crescer mais e mais na graça e no conhecimento. Porque a fé vem do ouvir a palavra do Senhor. Se a fé vem pela palavra,
ela se vai sem a palavra. Então, nós queremos que o Senhor nos abra o entendimento para valorizarmos o que o Senhor fez por nós, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, primeira coisa que nós temos que entender para compreender a graça, como eu já expliquei, a graça é um favor que nós não merecemos, a graça é um presente que nós não fizemos nada para merecer, porque ela é pela graça. Então, para você valorizar essa graça, você tem que entender uma doutrina fundamental que ela é bastante esquecida. A doutrina é chamada a depravação total. O que é a depravação total? Quando Adão pecou, lá atrás, lá no começo, toda a humanidade caiu com ele. Ou seja, a pessoa já nasce contaminada pelo pecado. A criança já vem do ventre manchada pelo pecado. Então, ou seja, tudo em nós, irmãos, tudo em nós, todas as nossas faculdades mentais, tudo em nós foi afetado pelo pecado. O pecado modificou tudo, de maneira que é impossível nós agradarmos a Deus por nós mesmos. É impossível uma pessoa fazer coisas para Deus olhar e falar assim: gostei, você fez tanta coisa boa, agora eu vou ser favorável a você e agora eu vou te salvar. Isso não existe. Não há nada de bom em nós que enche os olhos de Deus. Vocês têm que entender isso, pessoal. Não há nada de bom em nós que fez com que Deus olhasse para nós e falasse: agora eu gostei de você, por causa de você eu vou salvar você. Não se iluda com isso. Porque se Deus tivesse nos escolhido, porque Ele olhou para nós e viu coisas boas, então a escolha não teria sido um favor, teria sido um pagamento. E aqui nós lemos: a salvação é pela graça, não é pelas obras. Por que não é pelas obras? Um dos pontos é para ninguém se gloriar. Porque se fosse pelas obras, alguns iam merecer mais, outros iam merecer menos, ia criar uma disputa. Eu sou mais importante do que você porque eu fiz mais coisa. Né? Infelizmente, até hoje tem isso. Por que você acha que cristãos, às vezes, eles brigam? Eles ficam disputando? Porque não entendeu a graça. Eles acham que eles são melhores do que o outro, porque eles acham que Deus escolheu eles, porque Deus viu qualidade neles, Deus viu alguma coisa boa, aí motivado por essa coisa boa, Deus escolheu. Isso é uma compreensão completamente errada. Deus nos escolheu pela graça. Nenhum de nós merecíamos ser escolhido. Deus escolheu porque Ele quis. E nós só devemos fazer o quê? Agradecer a Deus por essa escolha. Então, quando você vê uma pessoa que ainda não abriu o seu entendimento, uma pessoa que ainda não nasceu de novo, você nunca deve se considerar mais importante do que essa pessoa, só porque você teve os seus olhos abertos. Não foi você que abriu os seus olhos, foi Deus que abriu os seus olhos. Não foi você que abriu o seu coração, você nem sabe fazer isso. Deus abriu o seu coração, Deus venceu a sua incredulidade, Deus venceu a sua dureza e Deus te trouxe. E aquela pessoa que está lá, coitada, você tem que orar por ela. Você tem que clamar a Deus por ela, para que Deus abra os olhos dela também. Você não deve se considerar mais importante, como se você fosse um inteligente e a pessoa fosse a boba, porque não creu. Você também era assim, mas Deus venceu a sua incredulidade. Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Para que a gente entenda que a salvação pela graça nos faz se tornar pessoas humildes. Eu sempre falei isso em várias ocasiões. Ser cristão e ser arrogante ao mesmo tempo é uma contradição em termos. Ou você é cristão ou você é arrogante. As duas coisas não podem existir. Ou você é cristão humilde ou você não é cristão. Porque você não pode ser cristão e ao mesmo tempo ser vaidoso, ser uma pessoa cheia de orgulho. Por quê? Você não é cristão porque você mereceu ser. Você não fez nada para merecer. Deus te escolheu porque Ele quis te escolher. Vocês compreendem, irmãos, isso? Porque se Deus escolhesse alguém, porque Deus olhou para esse alguém e viu essa pessoa fazendo um monte de coisas boas, como que você explicaria a convenção do ladrão lá na cruz? Ele era um bandido, ele era um ladrão de fato. Tanto era que ele estava sendo condenado pelo seu crime. Ou seja, o que ele fez de bom? Nada. Até aquela altura só fez coisa errada. Aí o que ele falou para Jesus? Lembra de mim
quando entrares no teu reino. Jesus falou o que para ele? Em verdade te digo, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Ou seja, o que ele fez para merecer? Nada. Ele só fez coisa errada. E mesmo assim o Senhor o salvou. Foi assim com cada um de nós. Deus, quando você creu pela primeira vez, não foi porque você fez um monte de coisas boas, agora você merece. Não. Deus te escolheu porque Ele quis. Isso é a graça. Isso é o presente que Ele nos deu. Agora, para você entender, meus irmãos, no versículo 2, Paulo diz assim: Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecado. Entenda isso, pessoal. Lembra que eu falei para vocês da depravação total? Que a depravação total, o pecado nos atingiu de tal maneira que em nós não restou força nem condição de buscar a Deus por nós mesmos. Então, Paulo aqui, ele nos considerava como pessoas mortas. Deus nos deu vida, estando nós o quê? Mortos em nossos delitos e pecado. O que uma pessoa morta pode fazer? Para e pensa aí. Nada. Assim é o pecador. Ele não pode fazer nada. Mas Deus dá vida. E quando Deus dá a vida, Ele reage. Então, a reação do pecador vem depois da ação de Deus. Porque se Deus deixar, isso que eu quero que vocês entendam, pessoal. Se Deus deixar o homem por conta própria, se Deus entregar a cada pessoa, olha, fica à vontade, faça o que você quiser, eu vou cruzar meus braços aqui, viva da forma que você quiser. Sabe quantas pessoas vão se converter, pessoal? Nenhuma. Sabe por quê? Porque no coração do homem caído não há vontade de servir a Deus. Não há predisposição de servir a Deus. Pelo contrário, o homem que está caído, ele quer fugir de Deus. As religiões que são, as várias religiões que tem no mundo, nada mais é do que uma tentativa de fugir de Deus. O Deus verdadeiro é um escândalo para quem não quer Deus. As pessoas querem fazer alguma coisa. Elas querem, de certa forma, buscar as falsas religiões para fugir dessa realidade que elas são perdidas e que elas não podem se salvar sozinhas. Então elas criam o seu próprio Deus, a sua própria imagem, no seu próprio entendimento. Mas aqui Paulo diz que Deus, Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecado. Meus irmãos, quero que você entenda isso de uma forma clara. Quando nós falamos que a salvação é pela graça, e alguns interpretam de forma errada, alguns dizem assim, já que a salvação é pela graça, já que foi Cristo que fez, não eu, então eu posso viver de qualquer jeito, eu posso viver a minha vida à vontade, que no final das contas não vai dar em nada, porque Deus é que me salva pela graça, eu posso viver de qualquer jeito. Isso não existe. Porque a graça que me salva é a graça que me mantém, que vai me conduzir. Ou seja, a graça que salva é a graça que transforma. A mesma pessoa que foi alcançada pela graça, qual é a evidência de que ela realmente foi alcançada pela graça? É que ela vai mudar, irmãos. Vai ter a diferença. A pessoa que diz, eu me converti, eu me tornei um cristão. Aí você olha assim e fala, cadê a evidência? Não tem nada. A pessoa não mudou, a pessoa continua com os mesmos pensamentos, a pessoa continua com as mesmas palavras, a pessoa continua com as mesmas atitudes, a pessoa continua da mesma forma de antes. Ou seja, não houve convenção ali. Porque se há uma convenção, há uma nova natureza que nasce, há uma mudança. E se essa mudança não aconteceu, não houve a convenção. Não existe essa coisa, irmão, do tipo assim, fulano aceitou Jesus, foi na igreja e não ficou firme. Isso não existe, pessoal. O que existe são pessoas que às vezes se emocionam, mas se a pessoa realmente creu de fato, ela obteve aquela transformação, se de fato aconteceu esse mover de Deus na vida do homem, vai ser notório a todo mundo, vai ter mudança. Por isso que nós não podemos admitir no nosso coração ficar da mesma forma. Porque senão não houve convenção. Se Deus nos chamou, tem que ter diferença, tem que ter uma mudança na nossa vida. Por que, irmãos? Para pensar um pouco. Por que para ser cristão, para muitas pessoas,
Ser cristão é difícil, todo mundo sabe disso. Ninguém vai ser doido de falar que ser cristão é fácil. É muito difícil, muito mesmo. Porém, para algumas pessoas, elas veem a vida cristã como algo impossível de acontecer. Sabe por quê? Porque quando uma pessoa não foi transformada, ela não foi regenerada, ela de fato não consegue servir a Deus, porque não faz sentido. A natureza dela é só uma natureza pecaminosa. Ela não tem uma nova natureza para impulsioná-la a buscar a Deus. Deixa eu dar um exemplo para você entender. Imagina que você tem uma fazenda. Pensa aí, irmão, numa fazenda bonita. Aí você cria ovelhas. Você tem um monte de ovelhas. E todos os dias as ovelhas saem de manhã e voltam à noite para o curral. Aí você percebe que todos os dias está faltando uma ovelha. Você começa a se preocupar. O que está acontecendo com as minhas ovelhas? No outro dia, falta mais uma. Aí você sai pelo campo afora para ver o que está acontecendo. Aí você se depara com um lobo enorme. Aí você conclui que aquele lobo está matando as ovelhas. Aí você fica preocupado, mas pelo menos você sabe o que estava acontecendo. Aí você pega um rifle, só que você não quer matar o lobo, você está com dó do lobo. Aí você faz uma armadilha e captura ele e prende ele. E coloca o lobo dentro de uma jaula enorme, você prende ele lá. Só que essa jaula é cheia de falhas, essa jaula tem uns buracos, não é tão segura assim. O lobo está dentro da jaula, agora ele não vai mais atacar as ovelhas. Só que tem um detalhe, ele continua sendo lobo. Ele só não vai atacar as ovelhas porque tem uma jaula impedindo ele. Mas a vontade dele é sair daquela jaula e devorar as ovelhas. Ele só não faz isso porque tem uma jaula. É assim que a religião faz. As pessoas estão na igreja não por amor a Cristo, não porque elas gostam de estar ali. Elas estão ali e é um tormento para elas. Assim como é um tormento para um lobo estar dentro de uma jaula, querendo sair para devorar as ovelhas, e ele só não sai porque tem uma grade lá que impede ele de sair. Mas como ele quer sair, e eu expliquei que a grade, às vezes ali tem buracos, uma hora ele vai sair e vai devorar as ovelhas. É assim que a religião trata as pessoas. As pessoas religiosas, elas não são transformadas, elas saem do mundo e vão para a igreja, para a religião, e a religião é uma jaula. Elas ficam dentro dessa jaula com o coração do mundo ainda. Elas estão ali restritas a algumas coisas. É só uma questão de tempo, até elas sair da jaula e voltar para a vida delas. Agora, vamos imaginar a mesma situação. Você conseguiu capturar o lobo. Só que você tem o poder de transformar o lobo em uma ovelha. Aí você, só para você entender a ilustração, o lobo está ali preso naquela jaula e você tem o poder de transformar ele em uma ovelha. O lobo deixa de ser lobo, vira uma ovelha. Você pode tirar a jaula. Não precisa mais de jaula. Agora o lobo tem uma nova natureza e essa nova natureza vai inclinar o lobo, que já não é mais lobo, entendeu? Já é uma ovelha, ele vai ter novos desejos. É isso que a convenção faz. Ela pega uma pessoa e transforma essa pessoa e as coisas de Deus para essa pessoa a partir de agora passa a ser uma coisa boa, uma coisa prazerosa. Por isso que o mundo não entende o cristão. Como é que essa pessoa consegue viver assim? É tão difícil, para ela é mesmo. Para nós é também, mas não é impossível. Porque a nossa nova natureza gosta disso aqui. A nossa nova natureza quer estar aqui. A nossa nova natureza gosta dessas coisas. As pessoas que não têm a nova natureza odeiam essas coisas. E quando eles tentam fazer essas coisas espirituais, essas coisas se tornam um tormento, um peso. Não é assim? Quando uma pessoa não é convertida, as coisas de Deus para ela é uma canseira. Ela fica enfadada com as coisas de Deus. Por quê? Porque a natureza dela não está adaptada com aquilo. Porque ela não nasceu de novo. É isso que a religião faz. A religião não transforma ninguém. A religião apenas coloca a pessoa numa jaula. E a jaula significa as regras. Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Mas a pessoa está doida para fazer. Entendeu? Ela não tem vontade nenhuma de parar de fazer aquilo. Ela só não faz porque diz que é pecado, diz que é proibido. Mas a vontade dela é fazer tudo de errado. Quando você é transformado, ainda que a velha natureza ainda
resiste, ainda que nós temos inclinações pecaminosas ainda, só que a nossa nova natureza começa a encontrar prazer na obediência, irmão. Sim, a pessoa que nasceu de novo, ela começa a ter prazer na obediência. Por quê? Porque se torna uma coisa natural para ela. As coisas de Deus se tornam natural para o homem e a mulher de Deus. Agora, quando a pessoa não nasceu de novo, as coisas de Deus é estranha para ela, porque a natureza dela não foi transformada. Então, ela não gosta das coisas de Deus. Vocês compreendem isso, pessoal? Por que há aqueles que servem a Cristo com prazer e há aqueles que não conseguem resistir? Está aí. Não foi convertido. A natureza não foi mudada. Por isso que não dá para obedecer. Por isso que não dá para querer. Por isso que a pessoa foge de Deus. Por quê? Porque ela não tem uma vida espiritual. Ela não tem a nova vida, não existe na vida dela. Portanto, ela não se inclina para as coisas de Deus. E quando ela tenta fazer, é um tormento, é um pesar, é uma coisa assim que terrível para a pessoa. Ela consegue fazer qualquer coisa, menos buscar Deus, menos fazer as coisas espirituais, porque ela não gosta de fazer isso, porque ela não quer fazer isso, porque a natureza dela não gosta destas coisas. Vocês compreenderam até aqui, pessoal? Eu vou ensinar para vocês outro ponto aqui muito interessante. Já aconteceu com você? Acho que todo mundo já teve essa experiência. Quem nunca teve, vai lembrar aqui e vai investigar. Às vezes você acorda pela manhã, bem cedo, e aí o sol passa pela porta, está escuro, mas o sol passa assim pela aquela raio de luz, ou de manhã ou então de tarde. Aí você olha ali para aquele raio de luz, você vê um monte de poeirinha. Você já viu isso? Que as poeirinhas assim, ó? Quem já viu, pessoal? Seja sincero. Que as poeirinhas. Aí você olha assim para a parte escura, não tem nada. Você olha para aquela onde está passando a luz, está aquele monte de poeirinha. O interessante, pessoal, é que aquela poeirinha está na casa toda. Só que você só vê ali, na onde está a luz. Mas aquela poeirinha está sambando ali, ó. Toda aquela recinto ali está cheia daquela poeirinha, mas você não vê ela. Você só vê aonde está passando aquela luz. Percebe como é que isso quer dizer? Ou seja, nós só vamos enxergar os nossos pecados quando nós olhamos para a luz. Nós só vamos enxergar os nossos defeitos quando nós olhamos para a luz. Quando você olha para Deus, se aproxima de Deus, você começa a olhar para você e se enxergar. Quanto mais quebrantado uma pessoa está, quanto mais pecado vem na nossa cabeça, irmãos, para a gente confessar, mais próximo de Deus nós estamos. Você sabia disso? Quanto mais você pede perdão pelos seus erros, é porque você está vendo os seus erros. E por que você está vendo os seus erros? Porque você está olhando para a luz, e a luz de Deus reflete e você vê os seus pecados. A pessoa que acha que nunca peca é que ela não está olhando para Deus. Ela está no quarto escuro. O que você vai enxergar no escuro? Nada. Para você enxergar no escuro, tem que vir a luz. Então, para você se conhecer, você tem que conhecer a Deus. Então, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você descobre que você não tem poder nenhum, que você é pequeno, que você é fraco e que você é pecador. Quanto mais você olha para Deus, mais você descobre que Ele é muito grande e você é muito pequeno. Quanto mais você olha para Deus, mais você se diminui. Por isso que eu falo para vocês, ser cristão e ser arrogante não combina. Porque como uma pessoa vai ser arrogante? Só se ela não estiver olhando para Deus. Quando a pessoa não olha para Deus, ela fica arrogante. Porque ela se acha. Ela está num quarto escuro, cheio de pecado. Só que ela não vê. Por quê? Deus não está lá. O Evangelho não está lá. Então não brilha, nada brilha. Agora, quando ela olha para Cristo, quando ela olha para Deus, se aproxima de Deus, ela começa a ver pecados que ela não via antes. Então, irmãos, é diante da luz de Deus que nós nos conhecemos. E aqui, Paulo diz que pela graça nós fomos salvos. Pela graça nós fomos salvos. Ou seja, Deus nos salvou pela graça, mas essa graça aqui é de graça para nós, tá, pessoal? Mas não foi de graça para o próprio Deus. Porque para Ele nos salvar, alguém teve que pagar. Entendeu? Imagina um juiz. O juiz prende um criminoso, confessa. Aí o juiz fala assim, eu sou um juízo de amor, eu não acho justo
Essa pessoa que matou as criancinhas, só dou um exemplo aqui para vocês entenderem, para mexer com o seu sentimento. Essa pessoa que matou tanta criancinha, eu não acho justo que ela fique presa. Eu vou soltar ela porque eu amo a liberdade. Quem vai concordar com esse juiz, pessoal? Todo mundo vai ficar indignado. Como assim? A pessoa cometeu uma barbaridade dessa com as crianças e agora ela está livre? Não é assim que nosso sentimento de justiça vai querer que a pessoa seja punida? E esse juiz vai ser declarado uma pessoa corrupta, uma pessoa injusta. Então, pessoal, Deus também é justo. Como que Deus vai nos perdoar simplesmente perdoando? Não pode. Sabe por que Deus perdoou você, perdoou a mim, perdoou todos nós? Porque Cristo morreu por nós. Então, quando nós temos os nossos pecados perdoados, não é porque Deus ignorou os nossos pecados e falou assim, olha, eu sou um Deus de amor, eu vou fazer vista grossa aos seus pecados, eu vou ignorar o seu erro e não vou te punir, não. Não foi isso, não. Deus só nos perdoou porque Cristo pagou pelos nossos pecados. Ou seja, a nossa condenação, a nossa punição foi transferida para Cristo. Cristo sofreu as dores do inferno no nosso lugar. Por isso que eu e você hoje, irmãos, somos salvos, podemos ser salvos. Por quê? Porque Cristo pagou pelos nossos pecados. Então, quando a gente pede perdão para Deus, não é que Deus vai ignorar os nossos pecados. É porque os nossos pecados foi colocado na conta de uma outra pessoa. Só que a dívida foi paga. Só que não foi paga por nós. A única maneira de nós pagarmos a dívida era no inferno. Mas Deus teve misericórdia de nós, não nos mandou para lá e agiu como graça. Vai nos mandar para o céu sem que a gente mereça estar lá. Mas Cristo morreu por nós. Por isso que a nossa oração termina sempre em nome de quem, pessoal? É em nome de Jesus. Talvez vocês achem que isso é só uma coisa formal, não é. É no nome de Jesus que Deus atende a gente. Porque foi Jesus que conquistou. Foi Jesus que pagou o preço. Então, todas as vezes que você for orar, entenda isso. Fala assim, Senhor, eu estou pedindo isso aqui, mas eu não mereço não. Mas Cristo merece. É no nome dele que eu peço isso. É por causa dele que eu estou clamando. Então, você está em Cristo, Deus te abençoa, não por causa de você, mas por causa de Cristo. Então, o valor está nele. Por isso que, ai daqueles, né? Lucas leu no começo aqui. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não tem como ser salvo sem Cristo. Não tem como receber nada de Deus se não for através de Cristo. Amém, meus irmãos? Então, toda vez que você for orar, não esqueça dessas palavrinhas, não. Senhor, eu estou orando aqui no nome de Jesus. Apela para isso, irmãos. Não fica, ó Deus, tem pena de mim, Senhor. Sim, você vai orar para ter misericórdia de você, mas no nome de Jesus. Porque às vezes você pensa que Deus vai ter compaixão de você sem Jesus. Não, Ele só vai atender você porque Cristo já estava na cruz por causa de você. Então você recebe por Cristo, pelo caminho. Não vai de peito aberto, não, achando que você merece alguma coisa, achando que Deus é gente boa, Deus é legal, eu vou lá com Ele. Você vai não, vai sozinho não. Vai em Cristo, ou então você não é nada perto de Deus. Deus não vai aliviar para nós. Ele perdoa a gente, mas Ele castigou o nosso pecado em Cristo. Por isso que nós nos achegamos a Ele. Mas se você ir sem Ele, você está mais ou menos enrolado. Lá em Atos tem uma passagem que 7 homens, eles saíam para caçar demônio, para expulsar. Eles são chamados de exorcista ambulante. Aí Paulo estava pregando naquela região. Paulo era muito conhecido, né? E ele orava por as pessoas eram libertas. Aí aqueles rapazes chegou para um homem endemoniado e falou assim, olha, eu te mando em nome de Jesus a quem Paulo prega, saia. Em nome de Jesus a quem Paulo prega. Os demônios falaram assim, eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo. E vocês quem são? Né? Não deu certo. A Bíblia diz que os demônios, bateram neles, deram couro, eles foram embora sem roupa. Por quê? Eles foram para expulsar um demônio usando a fé de outra pessoa. Ou seja, em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Em outras palavras, é o Jesus de Paulo, não é o meu.
Só que tem que ser o seu, você tem que ter, ou seja, nós temos que ter a nossa vida com o Senhor. A fé de Paulo é de Paulo, a fé do irmão é do irmão, a sua é a sua. Nós temos que aprender a nos achegar diante de Deus, irmãos, como cristãos, como filhos de Deus. Às vezes as pessoas, não que seja errado, tá, irmãos? Pedir oração. Devemos pedir oração para o pastor, para o irmão, quanto mais pessoas orando, amém. Mas você tem que entender que você tem autoridade para você mesmo orar. Você é filho. E a oração sua é tão importante quanto a oração de um pastor. Talvez mais importante ainda, porque você é a pessoa a necessitada que está orando. O véu se rasgou, lembra? Você, irmão, tem acesso a Deus a hora que você dobra os joelhos, ou em pé, com o olho fechado ou olho aberto. Tudo isso é formalidade, tá, irmão? Não está na Bíblia, você tem que fechar o olho. A gente fecha o olho para desligar desse mundo, né? Mas imagina que você está numa montanha linda, com o pôr do sol, aquelas árvores balançando, aquele rio, sabe? Quando o sol bate no rio assim, dá aquele reflexo, você está lá em cima. Você vai fechar o olho para quê, irmão? Você tem que aproveitar aquilo ali e falar, oh Deus, que coisa bela. Às vezes a gente é tão religioso, né? Que acha que é uma regra fechar os olhos todas as vezes que vai orar. Não, ou então levantar a mão, sabe? Ou então ficar assim, como se, né? Deus fala assim, recebe, mas fala, recebe aí, a irmã fica assim. O que isso tem a ver, irmão? Essas formalidades são, enfim, quando você for orar, do jeito que você for orar, Deus está pronto a te atender. Não tem mais barreira entre você e Deus. Você não precisa chegar para uma pessoa, irmão, ora por mim. Claro, você pode fazer isso e deve fazer isso. O que eu estou dizendo é que você também pode falar, pode orar. E a sua oração vai ser atendida também. Por que é importante a gente fazer isso? Para que os cristãos entendam que eles é sacerdote de Deus, eles são servo de Deus também. Para não criar, irmão, essa barreira de um grupo espiritual e um grupo não espiritual. Não é assim que tem nas igrejas? Ali é só os pastores. Quer dizer que a unção está com eles. Os irmãos não tem nada não. Isso não existe. Todo cristão tem acesso ao Pai. Eu quero que vocês entendam isso. Para vocês não depender de ninguém. Não depender de ninguém. Fala assim, nós dependemos uns dos outros. É para você não ficar, preso a outras pessoas. Como se você só fosse ser atendido por Deus se outra pessoa orar por você. Você mesmo pode orar e Deus vai te atender. Nós oramos por você, mas você tem acesso a Deus para orar a hora que você quiser. Amém, irmão? Vocês compreendem isso? Então, irmão, para nós concluir, lembrando que mais para frente, no decorrer do ano, a gente vai entrar nesse tema com mais detalhe. Como nós estamos começando agora, eu não estou entrando na questão da reforma protestante com profundidade, até porque ia chegar com um certo peso, talvez vocês não iam digerir bem. Aí a gente vai com calma, mas a gente vai chegar nas partes da reforma, e vai ficar muito interessante, pessoal, vocês vão gostar. Para a gente terminar aqui no versículo de número 10, versículo 9, versículo 8, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Percebe, irmãos? Não vem de vocês, é um dom de Deus. Não é de obras para que ninguém se glorie. Como eu falei, se fosse pelas obras, se Deus salvasse as pessoas porque essas pessoas mereceram ser salvas, quando essas pessoas chegassem no céu, ela ia falar assim, eu estou aqui porque eu mereci, meu vizinho não está porque não mereceu. Olha só, a glória é de quem? A glória seria sua. Deu para entender? Não é pelas obras, para ninguém se achar melhor do que o outro. Porque sempre tem, irmãos, uns irmãos que desenvolvem mais que os outros, não tem? Faz parte. Então, aquele que desenvolveu mais, ele merece. Não, continua do mesmo jeito. Ninguém pode falar, eu sou maior, eu sou melhor. Porque tudo é pela graça, tudo vem de Deus. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, os quais Deus preparou de antemão para que nós pudéssemos andar nelas. Ou seja, as boas obras, irmãos, foi criado por Deus antes mesmo de você nascer. E agora nós praticamos as boas obras, mas Deus nos escolheu antes das boas obras. E porque Ele nos escolheu, é que nós temos as boas obras. As boas obras não vêm antes, elas vêm depois. Porque se elas viessem antes, Deus escolhia você por causa das obras. Aí já não seria pela graça. Mas quando Deus escolheu você, não tinha obras nenhuma.
mas agora tem, porque você está nele e agora você pratica. Percebe como é que é a dinâmica? Você não obedece para merecer, porque isso não existe. Você recebeu de Deus, agora você faz as boas obras. Primeiro foi Deus que fez em você, para depois você reagir. Porque se dependesse de você, como é que você ia agradar a Deus, irmão? Deus é tão perfeito, nós somos tão pecadores, somos tão falhos. Como é que nós íamos atingir o peso da balança até ficar equivalente ao que Deus exige? Deus exige perfeição. Quem consegue ser perfeito? Ninguém. Mas pela graça, pelo que Cristo fez, nós obtivemos salvação mediante a fé. Amém, meus irmãos? Para a gente concluir, Jesus ensina assim lá em Lucas 17. Qual dentre vós, pense, irmãos, qual dentre vós, imagine que você é um homem rico, uma mulher rica, e você tem vários empregados trabalhando na fazenda. Aí eles chegam de tardezinha e você fala assim: ei, meus empregados, senta aqui na mesa, eu vou servir vocês. Não existe isso, né? Pelo contrário, o empregado trabalha o dia todo, ele chega à noite e ele tem que servir o patrão ainda. Aí Jesus falou o quê? Assim sois vocês. Quando terminar de fazer tudo o que foi ordenado, vocês têm que falar assim: eu sou um servo inútil porque eu só fiz a minha obrigação. Percebe? Ou seja, tudo que você pensar aí, no final, nada mais é do que a nossa obrigação. Em outras palavras, nós nunca vamos merecer alguma coisa. Nós nunca vamos fazer mais. Nós nunca vamos fazer mais. Ou seja, nós nunca vamos ter crédito. Eu fiz tanto. Deus está dizendo, tudo que você fizer, quando você terminar de fazer tudo, você tem que bater no peito e falar assim: eu sou um servo inútil porque eu só fiz a minha obrigação. Ou seja, se você for receber de Deus alguma coisa, é pela graça, irmão. Não é por mérito. Deixa eu perguntar para você aqui, irmãos. Pensa aí e responda com sinceridade. Quem aí, no fundo do seu coração, tem ciência de que fez tudo que Deus mandou? Quem tem coragem de levantar a mão e falar assim: eu fiz tudo que Deus mandou fazer? Ninguém, né, irmão? Pois é, ninguém. E ele está dizendo que depois que você fizer tudo que Deus mandou, você tem que dizer: eu sou um servo inútil. E nós não fizemos nem a metade. Não quer dizer que nós, nem na fila para ser inútil, nós estamos. Percebe como é que a dinâmica funciona? Se depois de fazer tudo que Deus ordenou, nós ainda não fizemos mais do que a nossa obrigação, e nós que temos a consciência que nós não fizemos tudo, tem espaço para vaidade, irmão? Não dá, não cabe. Lucas também, ele conta a parábola do publicano e do fariseu. O fariseu era o religioso. Os dois subiram ao templo para fazer a oração. Aí o religioso orava assim: ó Deus, graça eu te dou, porque eu não sou igual os demais homens pecadores. Ou seja, eu não sou igual esse publicano aí, o pecador. Eu jejuo 2 vezes por semana. Olha só a oração dele. Eu dou dízimo de tudo que eu dou, quando eu ganho. Eu não sou igual a esses pecadores. Aí o outro, Jesus disse que ele não se achava digno nem de olhar para o céu, mas batia no peito e falava: ó Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. Aí Jesus fala: em verdade vos digo, esse aí desceu justificado, e não o outro. Qualquer que se exalta será humilhado, mas aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Percebe como é que funciona o reino de Deus? Imagina. Então, se você faz esse tipo de oração, não faça mais não. Ó Deus, eu não sou tão pecador assim, Senhor. Tem gente pior do que eu. Para com isso. Não tem ninguém pior do que você não, irmão. Quer dizer, é você que... Deixa eu explicar, para você não achar que... Não ficar a ponta solta. Você é a única pessoa que pode falar isso. Eu não posso falar que você é pior do que ninguém, mas você pode falar que você é pior. Eu posso falar que eu sou pior, entendeu? É você que tem que se diminuir. Não é eu te diminuir, mas você tem que ter a visão correta de você. E olhar para todo mundo em sua volta e considerar você pior do que eles. Vocês conseguem fazer isso? Esse é o Evangelho. Normalmente eles fazem ao contrário. Faz igual o fariseu. Eu não sou igual aos outros. Ou seja, eu sou melhor do que eles. Ele a si mesmo se exaltou. E ele foi humilhado. O outro fez o contrário. Eu não tenho coragem nem de olhar para o céu. Eu sou tão pecador que eu não sou nem digno de olhar para o céu. Esse foi justificado. Ou seja, foi absolvido, foi perdoado.
Então, quando você se chegar diante de Deus, desmonta, irmão, desaba. Eu não sou nada, sabe? Não vai achando que você tem alguma coisa ali que Deus vai olhar, você merece. Esqueça isso. Esse não é o evangelho de Jesus Cristo. Esse é o evangelho que destrói as pessoas aí fora. Um querendo engolir o outro. O evangelho de Cristo, irmãos, você não me deve nada, mas eu te devo tudo. Esse é o evangelho de Cristo. É você não olhar para um irmão e achar que esse irmão te deve dar um bom dia, mas você deve dar um bom dia a ele. Isso é a humildade. Se você não me dá um bom dia, está tudo bem. Agora, se eu não te dar um bom dia, eu estou errado. Essa é a dinâmica. Não é você querer que o outro faça, é você fazer. A pessoa pode não gostar de você, mas isso é problema dela. Mas você tem que fazer a sua parte. Você não pode mudar o outro, mas você consegue trabalhar em você mesmo. Então, a graça é isso, irmão. Quando você tem essa noção da graça, a gente se torna uma pessoa tão mais agradável, né? Tão mais gente boa, porque você nunca vai achar que você é melhor do que os outros. Porque de fato não é. Você apenas vai ter a compreensão correta. Agora, aquele que acha que é melhor do que o outro, ele não entendeu coisa alguma. Ele está até agora perdido em seus pecados. Amém, meus irmãos? Então, fica essa palavra para vocês, de simplicidade, de humildade, que Cristo foi que fez tudo por nós. Para nós só sobrou, irmãos, erguer as mãos e falar, eu recebo tudo que o Senhor me deu, Pai. Eu agradeço pela salvação e agora, por gratidão que o Senhor fez, eu vou me dar o meu melhor para te agradecer, para te agradar. Eu vou obedecer para te agradar. Você vai ser como aquele filho que faz de tudo para ajudar o pai. Não porque você recebe um salário do seu pai, mas porque seu pai é seu pai e o que é dele é seu. É diferente do empregado, não é? O empregado trabalha para receber o salário, não é assim? A motivação do empregado é outra, só quer receber. A motivação do filho, não. Ele já é dele. Ele está trabalhando por gratidão pelo seu pai. Então, a nossa motivação eu não estou fazendo para Deus fazer. Eu estou fazendo porque Ele fez primeiro. Amém, irmãos? Se coloca de pé, irmãos. Vamos orar. Glória a Deus. Meu Deus, nós te agradecemos, Pai. Não fomos nós que te escolhemos, mas o Senhor nos escolheu. O Senhor que nos amou primeiro, meu Deus. O Senhor nos nomeou para que nós pudéssemos sair por aí e darmos fruto, que o nosso fruto permaneça. E nisso o Pai é glorificado. O Pai é glorificado quando nós damos muitos frutos. Pai, eu oro por cada irmão aqui, para que o Senhor traga à nossa consciência essa realidade, Pai. Que nós fomos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é um dom do Senhor. Pai, não é pelas obras para que ninguém se glorie. Meu Deus, que haja humildade real, humildade não fingida, humildade verdadeira no coração de cada um de nós. Que nós olhamos para os outros e as consideramos maior do que nós. Que nós tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sendo em forma de Deus, não quis por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou, tomando a forma de servo. E se achando na forma de servo, humilhou e sofreu morte de cruz. Ah, meu Deus, quando o Senhor Jesus era insultado, Ele não revidava. Então nós pedimos que haja em nós essa capacidade, não de nós mesmos, mas do Espírito Santo, para que sejamos homens e mulheres humildes, capazes de imitar, como Paulo diz, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Que nós sejamos parecidos com o Senhor cada vez mais, porque esse é o propósito. É para isso que a igreja está, para apresentar um homem, varão perfeito diante do Senhor. Obrigado, Pai, por essa oportunidade. Que o Senhor abençoe a todos que vieram, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.